Hoje vamos fazer uma aula usando a massa de base de pizza. Então por isso que eu estou com esse rolo aqui, que nós podemos tanto usar um rolo, quanto nós podemos usar um outro utensílio que nós temos em casa, que pode ser aproveitado neste caso, tá? Mas a massa de pizza, ela é bastante versátil. Eu vou fazer uma massa base, e a partir dessa massa base nós vamos trabalhar com duas preparações, variando com um terceiro para um mimo, tá? Depois eu explico. Essa massa de pizza, ela leva os ingredientes bem simples, que é apenas o trigo, a água, o fermento, o sal, o açúcar e um pouco de azeite de oliva. Uma massa com ingredientes bastante resumidos, mas que utilizando de boa forma nós vamos ter um excelente produto final. Como eu disse, as preparações que vamos fazer a partir da massa base seria então a pizza, uma pizza recheada com queijo e tomate, tá? E vamos fazer também uma preparação da mesma massa, fazer a pizza fechada. A pizza fechada é o que eles chamam de calzone, tá? Então é a mesma massa utilizando os mesmos ingredientes do recheio também. Queijo, né, que não pode faltar na pizza, e também não pode faltar nesse recheio. Então o recheio, o queijo, o tomate, tá? Um pouco de orégano para dar sabor, tá? E vamos finalizar com um pouquinho de bacon. Essa é a diferença da pizza que nós vamos fazer hoje e para o calzone. No calzone vai levar um pouco de bacon, tá? E aí na sequência eu vou demonstrar os ingredientes para vocês. Vamos elaborar o fermento. O fermento, em algumas receitas, ela pede que você junte os ingredientes, normalmente a massa, tá? No caso seja de uma massa que nós precisamos acelerar um pouquinho, ou então podemos deixar crescer um pouquinho o fermento antes, nós chamamos de esponja, tá? E aí nós colocamos então a mistura do fermento, açúcar e a água. E deixamos isso aqui descansar por um tempo. Ela vai fazer com que inicie o crescimento aqui disso aqui, vai quase que praticamente dobrar de volume numa temperatura não tão fria. Em uns 10 minutinhos ela já está. Então faça a mistura da água, do fermento e do açúcar e deixe descansar por uns 10 a 15 minutinhos. E então, viram o fermento? Ele já cresceu e agora a gente pode usar uma base para você usar na quantidade que você deseja para a proporção de massa e de trigo que você vai usar. Depois do nosso fermento já trabalhado aquele tempo que nós deixamos o fermento para ele dobrar de volume, nós temos os ingredientes agora aqui na bancada. O nosso trigo, o nosso fermento e o nosso azeite, e também vamos ter aqui um pouquinho de sal que depois vamos colocar. Primeiramente eu coloquei o trigo então aqui na bancada e vou começar então a desenvolver o trigo com o fermento. Vou colocando o líquido e envolvendo com o trigo. Pode fazer então um buraco no centro e a partir desse buraco ir desenvolvendo para que o líquido não se perca aqui na bancada. Vai colocando até chegar a envolver todo o meu líquido. Com a ajuda de uma espátula, podemos ir trazendo o trigo que está esparramado, tá? Para ficar mais perto, para que a gente dê conta de envolver o trigo na massa. Vamos ainda então fazer, antes de terminar, seguir para fazer a massa, vamos colocar o nosso azeite. O azeite de oliva, que aqui vai ajudar a saborizar a nossa massa. Essa parte de sovar a massa
que é envolver todo o trigo com o líquido, é um processo um pouco demorado. Então nós precisamos de um bom tempo agora trabalhando essa massa aqui na bancada. Dependendo de como você trabalhar, você pode trabalhar assim, assim ou assim, vai juntando. O que importa é que você precisa sovar. E para que a gente chegue num ponto depois que ela seja o ideal da massa. Conforme você vai tendo prática, você pode fazer em média de 10 minutos aqui. Ou até menos. O que a gente diz que a massa precisa de um ponto. Alguns chamam de ponto de véu, que é quando você está com a massa pronta e faz a massa e ela se solta assim, ela não se quebra como essa, tá? Então agora vocês vão perceber que eu vou sovar essa massa por um bom tempo aqui, melhorar o ponto dessa massa. Vejam aí como é que está o ponto, olha, já mudou bastante daquela hora para agora, né? Veja que eu até tenho aqui na bancada aqui um pouco de trigo, tá? Mas a massa não deve ficar recebendo muito trigo, tá? A partir de que você fez a quantidade, você até às vezes pode precisar e tal, para um suporte e tal, para não grudar. Mas o ideal é trabalhar com o menos trigo possível, porque senão você aumenta muito o trigo da massa e acaba então perdendo um pouco do ponto da umidade da massa, tá? Veja que eu já mostrei aquela hora. Vou mostrar para vocês agora, ó, ela já não quebra mais tanto quanto quebrou a outra, ó, tá? Ela já está um pouco mais elástica, mas quer dizer que ainda não está bom. Então vamos continuar sovando. É assim que nós vamos conseguir o ponto. Se nós vamos trabalhar com uma batedeira, essa batedeira vai dar o ponto bem rápido, tá? Então quando nós temos nos ambientes profissionais, normalmente eles têm a maceira, né? Então a maceira eles vão colocar lá uma quantidade de trigo, tá? E vão juntar as proporções de trigo de secos e líquidos e vão colocar para bater. E aí essa maceira vai dar conta, até inclusive porque ela controla o tempo e a velocidade. Então conforme tudo isso você vai conseguir o ponto muito mais rápido, tá? Aqui, como é mais para que a gente tenha trabalhar com a massa mesmo, é na munheca mesmo, ok? Eu já estava amassando, estava seguindo um processo antes de terminar o inicial, tá? Devíamos ter colocado um pouquinho de sal lá no início, quando estava terminando de envolver os líquidos com o seco, tá? Então agora já coloquei, tá? Um pouquinho de sal, para que a gente também não fique uma massa totalmente sem sal, tá? Vejamos, é de suar a camisa, tá? Mas pelo jeito vai ficar boa, tá? Vamos tirar então uma pecinha e vamos trabalhar aqui um pouquinho, fazer o pontinho da massa. Ó, quando nós pegamos a massa e começamos a esticar e a massa não se parte, ela então se aproximou do ponto de véu, tá? Ó, pode puxar e ela não vai esticar, tá? Ó, ela não vai se partir, tá? Ok? Muito bem. Vamos então, vou dividir essa massa em algumas porções para ela poder agora descansar, tá? Ela vai ficar de repouso mais ou menos uns 30 minutinhos e aí a gente, tá? O ideal é que você então feche bem a massa, tá? Ó, olha, fechando bem a massa, tá? Ok? Ó, fechando bem a nossa massa, tá? E ela vai, ó, tá? O que nós precisamos fazer? É fazer com que essa massa ela se feche, então, ó. Vou pegar a massa e vou fechando ela, vou fechando, fazendo uma bolinha e fechando as partezinhas que estão abertas lá embaixo. E vamos colocar ela então agora para descansar, tá?
Se temos um local aquecido, deixamos ela num ambiente um pouco aquecido para que ela cresça com mais rapidez. Mas se não tem também, não tem problema, tá? Deixa ela cobertinha, num local onde não toma vento, e ela vai crescer, tal, e se desenvolver essa massa aqui, tá? Temos que aguardar esse tempinho agora. 3, 2, 1, já! Uhul! Olha só a nossa massa. Cresceu, tomou um bom formato, tá? Deixa eu colocar um pouquinho de azeite. Vamos passar um pouquinho de azeite aqui na pedra para ela não grudar. Vamos passar um pouquinho de azeite. Vamos passar um pouquinho de azeite. Aqui eu vou passar um pouquinho de manteiga já nessa assadeira, que é o que eu vou colocar depois a preparação aqui já, tá? Então já estou untando a assadeira, tá? Vamos dividir essas massas em duas pecinhas, tá? Cada uma delas, cada um desses montinhos aqui, tá? E vamos colocar aqui os nossos, tá? Vejam que, olha, a massa ela tá super maleável, tá? Ó, super maleável, tá? É uma massa que, ó, se eu trabalhar ela, olha, muito fácil de trabalhar. Vou colocar um pouquinho de trigo e vamos abrir um pouquinho a nossa massa. A nossa base de pizza então já está prontinha, tá? Quando a pessoa já tem bastante prática, ele faz uns malabarismo com a massa, estica a massa na mão mesmo às vezes. E se a massa ela realmente é uma massa bem feita, ela tem a flexibilidade muito boa para que faça isso mesmo. No caso eu estiquei na maioria das vezes então com o nosso rolo mesmo, tá? E tá pronto aqui então a nossa base de pizza. O ideal é que às vezes quando faz a pizza, então faz alguns furinhos na massa para que ela possa respirar um pouco a massa e não faça aqueles calombo assim na massa. Então por isso. Então essa massa está pronta, tá? E aí agora nós vamos deixar ela descansando para depois pré-assar e aí acrescentar o recheio. A massa já descansou, já tomou um pouco mais de volume, tá? Então ela cresceu, tá? E agora nós vamos colocar ela para assar. Preparamos uma massa de pizza que já está aqui, eu falei assada, mas ela é pré-assada, porque a gente então não deixa ela totalmente assada, porque senão ela fica muito ressecada quando você vai finalizar. Então nós pré-assamos a massa, agora já está pronta, vamos adicionar o nosso molho de tomate. Colocamos o nosso molho de tomate, fazemos com que o nosso molho passe por toda a base da massa, tá? Isso pronto, olha, aqui cobrimos toda a massa para que tenha o sabor do ácido do tomate com a massa. Depois de assado, isso fica muito bom esse conjunto. E agora vamos acrescentar o queijo. E ó, está prontíssima. Eu vou fazer aqui primeiramente a massa do calzone, tá? Ok? Ela precisa ter um formato um pouquinho mais de arredondada, tá? Para a gente poder colocar o recheio e fechar a nossa massa, tá? Ó. Vou usar o recheio base como tomate, queijo,
orégano e azeitona. E também vou acrescentar o bacon, tá? Então misturamos todos eles aqui. O tomatinho picado. O queijo pode ser um queijo ralado, um queijo picado, tá? Um pouquinho de orégano, não é a gosto, tá? Um pouco de bacon frito, tá? Já está frito, já está aqui. E também um pouco de azeitona, tá? Então isso vamos misturar bem, tá? Estando bem misturado, tá? Caso você queira colocar um requeijão cremoso ou algum recheio que faça mais e queira mais, pode acrescentar aqui. Como eu coloquei bacon e azeitona, eu vou deixar como está, porque se eu colocar mais sal aqui pode ficar um pouco salgado além do ponto, tá? Então eu vou deixar com apenas o sal da azeitona e do bacon, tá? Vamos colocar então, ó, o nosso recheio, tá? O ideal é fazer com que ele se feche um no outro, tá? Ó, certo? Com o nosso mini calzone pronto, nós vamos pincelar uma assadeira, tá? Com manteiga, tá? Colocando um pouquinho de manteiga, tá? Nessa assadeira, tá? E vamos colocar o nosso mini calzone aqui. Olha, vou colocar, pincelar um pouquinho de azeite em cima. Desse mini calzone. Pode ser algumas preparações colocam ovos batidos, tá? Mas aqui, ó, um pouquinho de azeite e um pouquinho de orégano para finalizar. O nosso mini calzone já descansou, já tomou um pouco mais de volume, tá? E vamos levar essa massa então agora já recheada, tá? Com um tempo de 10, 15 minutos de descanso e vamos para o forno agora com ela. Fizemos então uma boa massa e aqui está o resultado, os mini calzone, tá? Com certeza vai estar bem saboroso. Eu vou cortar um para que vocês possam ver como é que ficou o recheio. Olha aí, ó, nosso mini calzone, tá? Que ficou então bem suculento, queijo derretido. Agora é só provar a massa, tá? Essa massa aqui, que será a massa, que será então aquele mimo que eu falei, vou então colocar ela na nossa assadeirinha aqui, tá? Também é uma forminha que eu vou utilizar para fazer o mimo. O mimo eu vou fazer então, o que eu vou fazer no mimo? Vou fazer um pouquinho de borda aqui nesse mimo, tá? Então eu vou pegar e vou fazer a borda sempre pegando e traçando ela para ficar um pouquinho de um dobradinho aqui, para ficar um volume aqui na borda, tá? A massa já descansou, já tomou um volume, tá? Está pronta para ir para o forno. Vamos pré-assar essa massa também. O mimo é o nosso grande finale. A nossa pizza de chocolate com banana, que não poderia faltar, então, para a gente encerrar. Chocolate com creme de leite derretido, vamos colocar na nossa base de pizza. Alguns colocam queijo por baixo, às vezes é uma maneira de elaborar, tá? Eu só estou fazendo hoje com chocolate. Por que eu fiz aquela dobra? Para que não transbordasse aqui o chocolate, não escorresse para a nossa pizza, tá? Para a nossa parte de baixo da pizza. E assim a gente teria como colocar uma boa quantia de chocolate. Pronto o nosso chocolate derretido com o creme de leite colocado, vamos colocar o ingrediente que vai finalizar essa nossa sobremesa. Que seria então bananas com canela. Pode ser servida assim mesmo como ela está, então fria, tá? Ou pode ser servida ao forno, levada ao forno um pouquinho, para que então ela tome
aquecer esse chocolate com a banana, tá? E é o que será, então, dará um sabor com a sobremesa amornada. O nosso grande finale, o nosso brotinho de chocolate com banana. E fica como um mimo hoje da nossa preparação de massa de pizza com seus recheios.